Boa noite. Hoje é dia 9 de maio de 2020, o meu 57º dia de isolamento social. Tive de ir ver ao calendário porque já nem sabia há quantos dias é que estou em casa. Realmente são 57 dias sem sair de casa, praticamente, porque felizmente posso trabalhar a partir de casa. E nós temos assistido nas últimas semanas, nos últimos meses, algumas imagens que nós imaginávamos impossíveis, imagens de canais de Veneza limpos, sem poluição, cidades outrora cheias daquilo que os britânicos chamam de smog, né? Fumo e, e uma mistura de fumo com nevoeiro. E, por exemplo, Nova Delhi, que costumava estar sempre muito poluída, conseguimos ver o Taj Mahal com toda a sua nitidez, o que é extraordinário, não é? E vemos até imagens de animais a passear livremente, onde noutras alturas não poderiam, porque havia movimento de pessoas e de veículos, e então vemos a passear livremente. E algumas pessoas olham para estas imagens e pensam que quão bem o mundo estaria sem o homem. O homem é realmente o vírus. O homem não faz cá falta nenhuma. O animal mais valioso, que também já vi um estudo, já vi que houve um estudo sobre isso, que o animal mais valioso, mais importante do planeta é a abelha. Eu percebo o que é que querem dizer com isso, mas é uma visão em que reduz o homem à condição do destruidor deste planeta. É verdade que o homem destrói muito, faz muito mal, mas o homem está neste planeta e é o facto do homem estar neste planeta que o torna diferente de todos os outros. Haver vida, é claro, mas o homem está acima de toda a criação. O homem foi posto aqui neste mundo para o lavrar e guardar. Quando Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden, foi para o lavrar e guardar. Não foi para ser um vírus, não foi para ser um vírus para agora destruir o planeta. Claro que o homem tem, devido ao seu pecado, devido à sua queda, tem maltratado o planeta onde vive. Tem maltratado este lugar que Deus lhe deu para viver. E devemos ser mais conscienciosos, devemos fazer muito melhor do que aquilo que temos estado a fazer. Mas daí a dizer que o homem é o vírus é uma visão completamente distorcida e completamente errada daquilo que o homem é. Eu irei falar mais à frente porque é que é tão errado pensar que o homem é o problema. Há uma razão muito simples. Porque o homem é o único ser que consegue pensar dessa forma. Mais nenhum animal à face da Terra pensa: eu estou a poluir mais, estou a consumir mais recursos do que aqueles que devia. Acham que um leão está preocupado se está a pôr em causa a sobrevivência daquela espécie que caça usualmente? Não está preocupado com isso. O ser humano é completamente diferente, é um ser racional. E é por causa do ser humano que este planeta vale a pena. E Deus tem um plano extraordinário que envolve o ser humano. Deus tem um plano de redenção para o homem. Mas lá chegaremos daqui a pouco. Então, alguns dizem que o planeta estaria melhor sem o homem, mas quem é que estaria cá para dizer que estaria melhor ou não? Algum animal? Algum animal? Olha, ainda bem que os homens se extinguiram porque nós agora estamos muito melhores. São animais irracionais. Não conseguem pensar a esse ponto. E algumas pessoas dizem que devemos mudar radicalmente, devemos mudar a nossa vida por completo para salvar o planeta. Claro que, como eu já disse, devemos fazer muito melhor. Devemos pensar melhor se precisamos mesmo de consumir tanta coisa quanto estávamos a consumir. Nós estamos a perceber que conseguimos estar neste mundo com menos. Podemos viajar menos. Podemos consumir menos. Podemos poluir menos. Mas não vou na conversa de quem diz que temos de mudar tudo radicalmente. Temos de voltar quase à era pré-industrial. Não, claro que não dizem isso, mas algumas propostas que têm sido avançadas exigiriam que muitos de nós passássemos uma era pré-industrial e exigiria a perda de muitos postos de trabalho. O nosso mundo, infelizmente, está montado em cima de uma estrutura industrial que polui bastante. Claro, isso tem de ser repensado, tem de ser trabalhado, tem de ser pensado verdadeiramente, mas não
de acordo com as políticas que algumas pessoas estão a querer avançar. Porque depois há algumas pessoas que aproveitam estes últimos acontecimentos para fazer avançar, para promover aquilo que eu chamo a religião das alterações climáticas. E pode parecer um bocado estranho, religião, iremos ver que há muitas parecenças entre aquilo que alguns advogam e, de facto, as alterações climáticas. No mundo que rejeita sistematicamente Deus, é natural que as pessoas procurem outras coisas para preencher o vazio deixado por Deus. Como dizia o Bob Dylan numa das suas músicas, todos nós temos de servir a alguém. E as pessoas, quando não servem a Deus, quando não têm o Deus, Criador dos céus e da terra, voltam-se por outras coisas. Algo que lhes dê um propósito na vida. Que os faça fazer com que as suas vidas tenham significado. Eu não tenho religião. Tenho de dizer que eu não tenho religião. Vou falar de uma religião, de algo que me parece bastante como uma religião, tal como eu os conheço, as religiões por esse mundo fora. Eu não tenho religião. Porque o que é uma religião? Uma religião é uma forma de o homem se reconciliar com Deus. A ideia de religião é religar. Eu não preciso de uma religião. Eu tenho uma pessoa. Eu tenho o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o único mediador entre Deus e os homens. Eu por isso não preciso de mais nada. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Por isso eu não preciso de religião. Nenhuma. Não preciso de qualquer ismo. Claro que eu posso dizer que sigo o cristianismo bíblico. Claro. Mas não chamo isso de religião. Eu chamo... A minha religião é Cristo. A única forma de eu me religar, restabelecer a minha relação com Deus. Em relação às alterações climáticas, que é isso que eu quero falar. Eu acredito nas alterações climáticas. O clima muda, tem mudado ao longo dos séculos, dos milénios, tem mudado. E o homem tem contribuído para isso. Agora, em que medida? Sinceramente não sei. A verdade é que ninguém sabe. Claro que muitos são capazes de dizer que 97% dos cientistas acreditam no man-made climate change, nas alterações climáticas provocadas por ação do homem. E que a maior parte das alterações climáticas são provocadas pelo homem. Sinceramente tenho muitas dúvidas sobre isso. E há pessoas que estudam o clima que não seguem esta ideia e estão completamente contra isso. E esses 97%, isso é um dogma, é um talking point, é uma ideia que muitos passam e que pode ser explicada, e que esses 97% não são 97% cientistas do clima, são 97% dos cientistas de várias áreas que acham isso. E claro que há uma ideia, uma ideologia por trás disto. Há um plano por trás de tudo isto. Tal como nas religiões. Há um objetivo que as religiões pretendem chegar. Então eu não sou um negacionista das alterações climáticas. Não quero que me rotulem disso. Eu acredito que de facto muda, mas não acredito na religião das alterações climáticas. Tal como algumas pessoas dizem, eu acredito em Jesus Cristo, mas não acredito na tua visão, na visão bíblica, na visão cristã de Jesus Cristo. Okay? Eu acredito que o clima, da mesma forma, eu acredito que o clima muda, mas não acredito que as soluções e as causas que os gurus desta religião das alterações climáticas apresentam sejam a causa e sejam a solução. Okay? Claro que todos nós devemos fazer melhor do que aquilo que temos estado a fazer. Eu creio que faço algo para que isto não seja pior. Acho que sim. Mas, claro, há consumo excessivo. Há coisas que nós poderíamos não fazer. Claro que concordo. Ora bem, então vamos ver algumas características das alterações climáticas que, de facto, muito se assemelham a uma religião. Qualquer religião, exceto o ateísmo, que também considero uma religião, mas que na verdade tem um Deus, não é? Qualquer religião tem um Deus, não é?
E mesmo o ateísmo tem um Deus, que é o próprio homem. O homem põe-se no lugar de Deus. Ou seja, não preciso de me religar com Deus, preciso é de estar bem comigo mesmo. Então, esta religião das alterações climáticas também tem um Deus. Poderia dizer, tem vários. Tem a Terra e também tem o Sol. Não é? Um pouco como em algumas religiões que tem uma figura feminina, uma figura de mãe, não é? que nutre, que cuida, é carinhosa. E depois tem outra figura de mais austera, que castiga, e que uma figura mais tipo pai, que é mais austero, mais não tão próximo e que castiga. Temos a Terra e temos o Sol, que são, por assim dizer, deuses que os próprios pagãos já tinham esses deuses e faziam sacrifícios e viam-nos como entidades divinas. É uma visão que resulta um pouco do panteísmo, mas também da rejeição de Deus. Quem rejeita Deus, claro que vai encontrar algo que preenche esse vazio de Deus. As religiões também têm o seu próprio conceito de pecado original. Muitas religiões têm esta ideia de pecado. O que é que nós fizemos de mal? O que é que nos afasta do nosso Deus? Porque o pecado é aquilo que nos afasta do nosso Deus. A visão bíblica de pecado é aquilo que não satisfaz os padrões de Deus, aquilo que nos afasta de Deus. Então, o pecado é isto. É aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, o que é que nas alterações climáticas, na religião das alterações climáticas, qual é o nosso pecado? É a nossa poluição, é a nossa pegada ecológica. Nós pecamos contra a Terra. Como disse o Papa há dias, nós pecamos contra a Terra. Nós precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. Isto é trágico. Alguém que tem a responsabilidade de milhares de milhões de pessoas por esse mundo fora e, em vez de apelar à necessidade de se reconciliarem com Deus, o seu sermão é sobre a necessidade de nos restaurarmos a nossa relação com a Terra. Ou seja, isto é uma visão da Terra como Deus, como um certo Deus, uma certa característica de divindade e da necessidade que nós temos de nos religar com a Terra. Restaurar a nossa relação com a Terra. Não devia ser este o foco de alguém que se diz cristão e alguém que quer falar de Cristo. Não é falar desta forma. Também a religião das alterações climáticas, como qualquer religião que se preze, também tem os seus próprios profetas. Profetas como Al Gore, daquele filme Uma Verdade Inconveniente, que tinha muitas profecias, muitas previsões que não se cumpriram. E isto devia também servir de alerta para nós não irmos atrás desta religião, porque normalmente uma religião que profecia atrás de profecia falha. Claro que há sempre alguns que vão atrás deles na mesma e que depois há sempre maneira de tentar contornar a coisa, de explicar que afinal não perceberam bem. Os líderes das seitas, das religiões, arranjam sempre maneira de contornar a coisa. Mas outros profetas, como Leonardo DiCaprio, o Príncipe Carlos, agora mais recentemente, alguém que é inatacável, ai de quem se atrever a falar mal dela ou a dizer que não acredita no que ela diz, que a postura dela não é correta, a Greta Thunberg, é mais uma profetisa destas alterações climáticas. Eles também têm os seus próprios livros sagrados, não é? Como as religiões têm, os livros sagrados, escritos por estes profetas, e que as suas profecias sistematicamente têm vindo a falhar, redondamente. Segundo algumas das profecias que já foram feitas, certas cidades já estariam inabitadas pela subida da água do mar. Tem as profecias falhadas, como já falei, as profecias falhadas, como muitas religiões, mas isso não deixa de ser motivo não é motivo para que as pessoas deixem de acreditar nestes profetas. Tem, como já falei há pouco, tem também os seus próprios dogmas, crenças não baseadas em ciência, apesar de dizerem que isto é baseado em ciência, e qualquer pessoa que se atreva a negar o que eles afirmam são chamados de science deniers, ou seja, pessoas que negam a ciência.
Mas muitas destas afirmações não passam de dogmas. O mundo vai acabar daqui a 12 anos, como várias pessoas diziam, se nós não fizermos nada. E já falei dos 97% dos cientistas acreditam que o homem é o principal causador das alterações climáticas. Esta religião também tem as suas próprias organizações, que têm interesses muito próprios. Tem também a sua doutrinação. Qualquer religião tem também o seu sistema de doutrinação. E muitos pais, o que é que procuram fazer? Que seguem uma determinada religião, é doutrinar os seus filhos naquilo que creem, passar o legado aos seus filhos. Eu procuro passar o conhecimento que tenho da palavra de Deus e a fé que tenho na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Procuro, não é passá-la, isto não se passa de pai para filho, isto é uma decisão pessoal de cada pessoa em relação a Deus, mas procuro fazê-lo conhecer as Sagradas Escrituras que o tornam sábio para a salvação, como Paulo diz a Timóteo. Mas esta doutrinação vai mais longe. Porquê? Porque enquanto que nós, pais, doutrinamos os nossos filhos na nossa, entre aspas, no meu caso, entre aspas, religião, esta religião é doutrinada nas escolas e na comunicação social. É uma religião que tem bastante disseminada em vários lugares. Ou seja, mesmo que nós não queiramos, os nossos filhos estão expostos a esta religião. Ou seja, tudo o que é religião não se pode falar na escola, nem pensar. Até havia uma proposta de acabar com a disciplina de educação moral e religiosa nas escolas. E isto que, como estou a procurar mostrar, claro que muitos poderão não concordar, muitos poderão achar um disparate. Eu acho um disparate o que alguns pregam e ensinam sobre isto. São livres de achar o que quiserem daquilo que eu estou a dizer, mas acho que está a ser doutrinado sem o consentimento e muitas vezes sem o conhecimento dos pais. As crianças estão a ser doutrinadas desde bem cedo com esta religião. Esta religião também dá um sentido de propósito na vida. As pessoas sentem que estão a fazer algo de proveitoso nas suas vidas. Fazem com que elas tenham um propósito, um objetivo na vida. Esta religião também dá uma certa presunção, um sentimento de superioridade moral. Olha, eu sou consciente em relação ao ambiente, eu procuro fazer melhor pelo ambiente. Assim, isto depois muitas vezes está acompanhado de hipocrisia. Porque muitas das pessoas que dizem ou seja, são adeptas desta doutrina das alterações climáticas, muitas vezes são hipócritas. Por exemplo, alguns dos profetas e líderes políticos que andam a propagar esta mensagem das alterações climáticas, temos de aprovar, por exemplo, o Green New Deal nos Estados Unidos, proposto por alguém que é mais novo, bastante mais novo do que eu, e uma congressista, Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma jovem política que escreveu o Green New Deal e ela não sabe o que é a vida. Muito sinceramente não sabe o que é a vida. Eu também não sei, não vou dizer que eu sei que tenho mais experiência de vida do que ela, não estou a dizer isso, mas vem com propostas completamente absurdas e impraticáveis. E estas pessoas que estão a querer passar esta mensagem, depois andam nos seus próprios jatos privados e têm outros comportamentos que depois eles acabam por ser rotulados de hipócritas, porque não vivem aquilo que pregam. Isto acontece muito nas religiões e esta não é exceção. Alguém pode dizer, Daniel, tu é que tens a mania que és melhor do que os outros. Tu é que tens esta presunção de superioridade. Não, se passou essa ideia, lamento, não é essa a minha intenção, de forma alguma. Eu creio no que creio, porque eu percebo que não valho nada, que não presto, que sou indigno, que sou incapaz e que sou tão incapaz que eu não consigo fazer algo bem por mim mesmo. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de alguém maior do que eu. E esse alguém maior do que eu é Deus. E a única forma de eu me reconciliar com Deus é reconhecendo o meu estado de pecador e crendo na única forma de restabelecer a minha relação com Ele, que é através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não valho nada. Por isso, não venham com essa conversa. Tu achas que és melhor que os outros. Assim, claro que depois há certos comportamentos, certos modos de vida, certas opções de vida que as pessoas tomam, que, à luz do que a palavra de Deus diz, são pecado. Claro que a Bíblia fala de pecado. Claro que as pessoas não gostam que lhes digam que certo comportamento é pecado. Mas se a Bíblia o diz, eu devo dizê-lo. Para quê? E porquê é que eu digo? Não é porque eu gosto. Eu gosto de andar aqui a apontar pecados aos outros. Não, é porque as pessoas precisam de perceber que são pecadores e precisam de reconciliar com Deus. Porque a maior vitória que o diabo tem conquistado nestes últimos anos é de fazer as pessoas crer que elas estão bem como estão. Ou seja, e se as pessoas estão bem como estão, precisam de Deus para quê? Precisam de um Salvador para quê? Se não estão perdidas. Por isso é que é importante falar do pecado. Não é porque eu gosto, estou aqui, sou melhor do que tu, sou mais justo do que tu. Não. Eu sou apenas um mendigo que encontrou pão e está a dizer onde podes encontrar pão. Nada mais do que isso. Esta religião também tem sacrifícios. Como qualquer religião tem sacrifícios. E na Bíblia, a Bíblia também fala de sacrifícios. No tempo em que Deus lidava com a nação de Israel, Deus mandou-os fazer vários tipos de sacrifícios. Mas Deus explicava porquê. Porque era para fazer expiação pelo seu pecado. Ou seja, este animal está a morrer porque tu pecaste. E depois, mais tarde, nós vimos a perceber, com o desenrolar da história e com os escritos do Novo Testamento, vemos como aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício supremo, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as religiões, em geral, têm os seus próprios sacrifícios. Por exemplo, havia religiões pagãs que faziam sacrifícios ao sol, sacrifícios humanos. Sacrificavam crianças, por exemplo. Sacrificavam crianças ao Deus Sol, a outros deuses. Ainda hoje, com base também com base nestas alterações climáticas, há pessoas que dizem que o sacrifício de vidas humanas é algo que é necessário para combater as alterações climáticas. Eu estou a falar do aborto. Há pessoas que dizem precisamos do aborto porque senão vai haver gente a mais. E já há gente a mais, por isso é melhor matá-las antes delas nascerem. O que é isto senão sacrifício ao Deus das alterações climáticas? A um Deus pagão das alterações climáticas. Já as religiões também tinham estes sacrifícios para apaziguar a ira dos deuses. E nós, no fundo, eu não, mas algumas pessoas parece que querem advogar que nós precisamos de sacrificar as crianças a este Deus para apaziguar a sua ira. Senão o mundo vai ser destruído. Temos também as confissões. Também tem o seu próprio tipo de confissão. A NBC tinha um painel na internet onde se podia fazer confissão de pecados ambientais. Houve uma igreja muito ultraliberal onde faziam confissão a plantas. Imagina o ridículo a que chega o ser humano quando rejeita Deus. Fazer confissão a plantas. Sim, eu podia dizer a uma daquelas plantas, olha, eu ontem comi a tua prima couve. Peço desculpa. Mas olha, estava tão boa. É ridículo isto, de estar a fazer confissão a plantas. Mas lá está, as pessoas tiram Deus das suas vidas. Imagina uma igreja. Eu não sei que tipo de igreja era aquela, mas uma igreja onde faziam confissão a plantas. E aquelas pessoas que faziam confissões lá no site da NBC, faziam confissão através de um computador ou de um telemóvel, que também tem a sua própria pegada ecológica. Penitências. O que é uma penitência? Muitas vezes, o que é senão fazer algo como substituto de uma verdadeira mudança na vida? Eu penitencio-me, mas não mudo. Eu pago esta bula para poder comer carne um certo dia, como algumas pessoas faziam. Ou seja, não mudavam verdadeiramente as suas vidas. Era uma forma de contornar o sistema. E, claro, de encher a bolsa aos sistemas religiosos. Esta religião também tem as suas próprias comidas proibidas. Comidas proibidas. Sim, as religiões têm comidas proibidas. Por exemplo, alguns não comem carne de vaca,
penso que os hindus, carne de porco os judeus não comem, nem os muçulmanos, sangue as testemunhas de Jeová não comem, e se calhar outras religiões não comem a carne de certos animais. E acho que a partir de agora pouca gente vai comer carne de morcego também. Acho que também não é boa ideia, não por nenhum motivo religioso, mas acho que não é boa ideia comer carne de morcego, e está bem patente isso. Mas há pessoas que advogam que nós não devemos comer carne. Porque se comermos carne, isto vai provocar mais alterações climáticas. O mundo vai acabar mais depressa por causa do hambúrguer que comes ou do bife que comes. E principalmente se for vaca, porque a vaca tem um efeito devastador devido aos gases que emite. Não há nada na Bíblia que aconselhe o vegetarianismo. Que seja uma forma melhor de estar na vida. Claro que alguém pode dizer, Daniel e os seus amigos que comeram apenas vegetais e ficaram mais saudáveis. Ali a questão não eram os vegetais ou a carne, era o facto da carne ser sacrificada aos ídolos, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Foi uma forma de marcar a diferença. E Deus honrou ali a sua fé e a sua determinação. Mas a Bíblia diz que comei de tudo o que se vende no talho. E o homem é o único ser capaz de pensar. Porque assim, podem dizer, o homem não devia comer carne. Ok. E os outros animais? Vamos também tentar convencer um leão ou outro animal selvagem a deixar de comer carne? O homem é o único ser capaz de pensar desta forma. Os outros agem de acordo com a sua natureza. Temos também, nesta religião, o seu próprio conceito de fim do mundo. O mundo vai acabar daqui a 12 anos, se nós não fizermos nada. Isto era dito há um ano, portanto, neste momento já deve ser 11 anos. Se calhar com esta questão da pandemia, se calhar adiou um pouco porque não estamos a poluir tanto. Mas, é assim, a Bíblia é muito clara quanto aos fins dos tempos. E nós sabemos, pela Bíblia, que este mundo é para desfazer. Sabendo que os elementos ardendo se fundirão, Deus vai destruir este mundo e vai criar novos céus e nova terra. Claro que nós devemos fazer melhor, sim, sem dúvida. Mas não vou fazer disso o meu objetivo último na vida. O meu objetivo principal na vida. E não vai ser destruído por um apocalipse climático. Não vai. Enquanto houver... O Senhor Deus diz sobre haver cega e colheita, inverno e verão, até ao fim dos tempos. Portanto, não estou excessivamente preocupado em relação a isso. Claro que vou procurar fazer a minha parte, mas não vou engolir esta doutrinação que me querem impor a mim e aos meus filhos. Esta religião também tem o seu próprio conceito de redenção. Como é que nós nos podemos reconciliar? Eu já falei do Green New Deal, que é uma proposta de mudar radicalmente a maneira como vivemos, de forma a restaurarmos, no fundo, restaurarmos a nossa relação com a Terra, que o Papa também falava. Esta é a proposta de redenção que eles têm. Porque a ideia é nos reconciliarmos com a Terra, com o ambiente. Mas a Bíblia fala de algo muito mais profundo. Porque isto que o homem apresenta é uma consequência de mudar a verdade de Deus em mentira, como diz em Romanos 1,25, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador. Mas o Criador, vendo que o homem estava em pecado, e o pecado não é propriamente a sua poluição, mas tudo aquilo que ofende a Deus, Deus, vendo o homem nesse estado, idealizou um plano. Um plano para redimir o homem, não a criação. A criação, um dia Deus vai destruir tudo isto e vai criar novos céus e nova terra, exatamente. Mas o plano de Deus para o homem é muito mais sublime. É de passar toda a eternidade com Ele no céu. Não é aqui na terra. Não é essa a esperança daquilo que crê em Deus hoje. E Deus assim enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer a morte que nós merecíamos devido ao nosso pecado. E fazer assim a obra da nossa redenção, ressuscitando para a nossa justificação. Portanto, o meu apelo para cada um é que
rejeite esta religião das alterações climáticas. Claro que procure cuidar do ambiente, procure fazer a sua parte, mas rejeite esta religião das alterações climáticas e abrace não uma religião, mas abrace o Deus, criador desta criação. O Deus que se preocupou em resgatar, em redimir, não a criação, mas o homem. Porque o homem, sim, tem muito valor para Deus. O resgate da sua alma é caríssimo. E todos os seus recursos se esgotariam antes. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem vale muito mais do que o mundo inteiro. Portanto, por isso é que custou a morte do Senhor Jesus Cristo. Precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Medita nestas coisas e que Deus te abençoe.